Prezados irmãos e irmãs, aqui estamos mais uma vez para estudar mais uma porção da Palavra de Deus, agora no livro de Ruth, que é o assunto da nossa aula de hoje, mostrando lealdade verdadeira. Antes, porém, vamos nos colocar na presença de Deus. Senhor, te agradecemos por estarmos, embora separados fisicamente, unidos num só espírito, prontos para ouvir o que tu tens a nos dizer. Abençoa-nos para que possamos entender a tua palavra e aplicá-la às nossas vidas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O que significa lealdade? O dicionário define como respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade, fidelidade aos compromissos assumidos, estar ao lado da pessoa amada nos bons e nos maus momentos. A história de Ruth é muito conhecida do meio cristão, ela tem povoado o nosso imaginário, tem feito, até filmes já foram feitos, contando esta história, tratada sempre como um romance, embora ela seja muito mais do que só isso, né? Mostra a lealdade de uma mulher à sua sogra e mostra a providência de Deus na história do seu povo. A história começa dizendo que, havendo uma grande fome em Judá, Elimeleque e sua esposa Noemi pegaram seus 2 filhos, Malom e Quilion, e foram para Moabe, uma terra estranha, um país estrangeiro e inimigo de Israel. Lá ficaram durante quase 10 anos. Elimeleque morreu, deixando Noemi com os seus 2 filhos. Cresceram, se casaram com Orfa e Ruth, mulheres moabitas. Passado mais algum tempo, morreram também os dois filhos de Noemi, Malom e Quilion. E lá ficaram as 3 mulheres completamente abandonadas à sua própria sorte, onde, numa época em que toda a atividade econômica se reduzia à agricultura e pecuária, trabalho pesado demais para mulheres que ficavam normalmente em casa, cuidando da casa, do marido e dos filhos. Trabalho pesado, já que não havia nenhuma das facilidades a que nós estamos tão acostumados, não é? Também não havia qualquer previdência social. Uma mulher dependia economicamente de um homem. Ou ela ficava com o marido, ou então ela ficava na casa dos pais. Bem, a única opção que uma mulher viúva teria seria ou voltar para a casa dos pais, ou ficar na casa de um irmão, ou a prostituição. Nem pensar isso numa pessoa temente a Deus, uma pessoa com integridade, etc. Né? Muito bem. Noemi tem decidida a voltar para Belém. Ela tentou dissuadir as suas 2 noras a ficarem em Moabe, voltarem para a casa de seus pais, já que ela não tinha nada a oferecer às suas noras. Depois de uma certa resistência, Orfa cedeu aos argumentos de Noemi, beijou-a e se foi. Ruth. Ruth se apegou, porém, muito à sua sogra e decidiu acompanhá-la. A resposta de Ruth à sua sogra constitui um dos versículos mais lindos de toda a Bíblia, que se encontra nos versículos 16 e 17 do capítulo 1. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti.
É um texto assim maravilhoso, usado inclusive em cerimônias de casamento. Oxalá não seja sempre só um belo texto poético, mas que nós possamos aplicar isso às nossas vidas. Muito bem, vamos a uma breve cronologia da história de Ruth. Em 1372, Josué, o líder que sucedeu Moisés, morreu. Daí até 1050 foi o período dos juízes. O primeiro juiz, Otniel, julgou Israel de 1295 a 1215. Não, desculpe, de 1353 a 1313. O segundo juiz, Eude, julgou Israel de 1295 a 1215, período esse em que possivelmente se desenrola a história de Ruth. Em 1278, possivelmente, é o ano em que Elimeleque foi para Moabe, onde ele ficou durante 10 anos, sendo que então 1269, 1268, Noemi então volta para Judá. Em continuidade com a história, em 1266, Ruth se casa com Boaz. Em 1265, nasce Obed. Não encontrei a data do nascimento de Jessé. E em 1055, aproximadamente, nasce Davi, que veio se tornar o segundo rei de Israel. Muito bem, retomando a história de Ruth, ela já estava voltando pelo caminho em direção a Judá, então ela tenta dissuadir as suas noras de acompanhá-la. Como vimos, Orfa cedeu aos argumentos da sogra, beijou-a e se foi. Noemi, ainda meio que provocativa, diz assim. Ele diz para ela: não, filhas minhas, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Ela como que provocou Ruth, né? Volta aos teus deuses, né? Mas Ruth, então, dá essa bela resposta que nós lemos nos versículos 16 e 17. O que teria feito Ruth agir dessa forma? A gente pode imaginar que o lar em que todos ali moravam fosse um lar piedoso, amoroso, conciliador, não é? Senão, Ruth não teria aceitado essa sugestão da sogra. Muito bem. O que se ressalta aqui é a lealdade de Ruth. Né? Ruth foi extremamente leal à sua sogra. Eu separei uns textos onde a gente vê que o relacionamento entre sogra e nora nunca foi muito ameno. Né? Já foi lá em Gênesis 26, versículos 34 e 35, narra que as mulheres cananeias de Esaú, elas amarguraram a vida de Isaque e Rebeca. Em 704, Miqueias, o profeta, ele afirma em sua profecia: o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Miqueias 7, versículo 6. Jesus repete isso em Mateus 10, 35. Bom, então nós vimos que o lar delas devia ser um lar ameno, agradável, onde não havia grandes disputas, certo? Muito bem. O que se ressalta aqui na lição é a lealdade, a extrema lealdade de Ruth para com sua sogra. Essa lealdade foi mais forte do que laços de sangue, ela foi mais forte do que laços culturais e mais forte do que a própria satisfação, do que os próprios interesses pessoais. Muito bem, o que são os laços de sangue? Durante os 9 meses em que nós ficamos em gestação,
nós já, na vida intrauterina, nós já vamos nos familiarizando com a voz da mãe, o aconchego da mãe. Ouvimos a voz do pai. Nós nos acostumamos a isso. Nascemos e como que imediatamente somos imersos nesse universo chamado família. A família nos une, né? Nós herdamos quase que imediatamente os irmãos, os pais, os avós, os tios, primos, a nossa família. E tudo isso cria em nós fortes laços que nos unem, que nos fazem interagir uns com os outros, né? Além dessa ligação do próprio DNA, né, tão em voga hoje em dia, a gente é ligado por esses laços emocionais e afetivos à nossa família. Aí vem as celebrações, Natal, aniversário, Páscoa, e tudo isso faz com que a gente se una ainda mais. Tá? Virar as costas a toda essa identidade é difícil. Né? É difícil porque a gente tem isso como herança, a gente é ligado emocionalmente a toda essa realidade. Tá? No caso de Ruth, a gente vê que ela se identificou com a família da sogra. Além do que ela tinha como laços da própria família, ela como que se transportou para a família da sogra. O que teria feito com que ela tivesse esse tipo de ligação? Não é? Bom, chama a nossa atenção a linda e emocionante mensagem, declaração de amor que ela diz à sua sogra. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela não disse o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Não, ela colocou em tempo presente. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Já era uma realidade presente na vida de Ruth. Essa afinidade que transcende laços familiares, preferencialmente entre os que fazem a vontade de Deus, em detrimento dos laços familiares, biológicos, foi expressa até mesmo pelo próprio Jesus naquele episódio em que ele está falando a algumas pessoas e aproximam-se a sua mãe e seus irmãos e alguém diz para ele, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Então está em Marcos 3, os versículos 33 a 35. Jesus então diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele mesmo responde depois de correr os olhos pelos que ouviam. Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Paulo também é enfático ao descrever quem fora e deixara de ser para ganhar a Cristo. O que ele diz em Filipenses 3, de 4 a 11? Ele era judeu, hebreu de hebreus, legalista fariseu, irrepreensível quanto à lei, mas ele deixou tudo isso para ganhar a Cristo. Também teve aqui esse laço de familiar, mas aí nós já vamos mais para o segundo item, né, que é os laços culturais. O que é cultura? É tudo aquilo que resulta da criação humana, ideias, crenças, hábitos, tradições, valores. Não sei qual era a cultura dos moabitas em relação aos israelitas, mas com certeza deveria ser muito diferente. Começa pela própria crença no Deus único e verdadeiro, ao passo que os outros povos tinham deuses vários, variados,
não fui procurar quem eram agora, nem vem ao caso, quem eram os deuses dos moabitas. Já começa por aí. Nós, como brasileiros, por exemplo, nós gostamos do sol, de praia, tudo isso forma a nossa cultura, uma boa música. Dias desses eu estava curtindo muito uma orquestra juvenil da Bahia, executando de uma forma muito descontraída, até divertida, o Tico-Tico no Fubá, do Zequinha de Abreu. Como não se emocionar com uma música dessa? Ela faz parte da nossa cultura desde sempre. Tá? E nós temos também o nosso grande Vila Lobos, com o seu trenzinho do caipira, o polichinelo, né? Tudo isso, nós estamos imersos nessa cultura. Virar as costas para tudo isso, por exemplo, sair daqui do Brasil e ir para um país estrangeiro onde nada disso existe, exceto agora pelas mídias, a gente pode ser imerso nisso, mas num país onde as pessoas não ligariam exatamente para esse tipo de coisa, um país com pouco sol, com um inverno muito rigoroso, nós que estamos acostumados ao sol, a essa troca esse jogar conversa fora tão típico e característico do brasileiro, né? Como virar as costas a tudo isso e ir a um país completamente diferente? Ruth abriu mão também de toda a sua cultura para seguir com sua sogra. Já perguntei o que teria causado esse apego de Ruth por Noemi, uma mulher que nada tinha a lhe oferecer. Ficando em Moabe, livrando-se do peso que a Noemi poderia significar para ela, tá? Para tocar sua própria vida, um novo casamento, por exemplo, Ruth estava, digamos, em casa, né? Com seus deuses, sua cultura, sua gente. Ir a Judá não deixava de ser um salto no escuro. Seria aceita? Será que ela se adaptaria? Como ela iria sobreviver? Não seria tomada como uma intrusa num país, para ela, estrangeira, não é? À época, era praticamente impossível uma mulher sobreviver sem o amparo de um homem, como vimos. Mulheres comumente saíam da casa do pai, dada em casamento a um homem, geralmente desconhecido, quanto a seu caráter, hábitos, etc. Sua função era ter filhos e trabalhar duramente. Não havia previdência social. Se enviuvasse ou se casava novamente ou voltava para o clã, a casa dos pais, dos irmãos, sempre à custa de muito trabalho. Havia sim uma alternativa, a prostituição, mas uma mulher respeitável sequer consideraria tal alternativa. Conseguir marido, portanto, era uma necessidade. Talvez por isso Noemi sugerira às suas noras que voltassem para a casa de onde haviam sido tomadas. Ali elas poderiam despertar o interesse de um homem para um novo casamento. Orfa cedeu. Ruth, no entanto, como nós vimos, apegou-se à sua sogra. De novo a pergunta: o que teria levado Ruth a amar Noemi e a ela apegar-se da forma como se apegou? Mais que o amor e que o senso de responsabilidade pela sogra, sobressai a resposta ao chamado de Deus. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Foi ao chamado de Deus que Ruth foi leal. Os valores, a consistência, a providência da fé judaica numa família que podemos concluir levava a Deus a sério, despertaram em Ruth essa lealdade. E ela então decide largar tudo e ir com sua sogra para essa terra, já que o Deus de sua sogra passara a ser também o Deus dela. Qual é a lição que nós tiramos para nós hoje? Como modernas Noemis, o que faríamos numa situação de crise, sem possibilidade de sustento, em perigo de nos tornarmos moradores de situação de rua? Essa é a situação de milhares de pessoas no Brasil.
E como Rutes, em situação de salve-se quem puder, na possibilidade de nos voltarmos aos nossos próprios interesses, mas diante da dificuldade adicional de deixar uma sogra ao desamparo, qual seria a nossa atitude? Qual deveria ser? Agiríamos como Ruth ou como Nora? Como órfã? Bom, diante dessa possibilidade, cada dia mais provável de ter de optar entre o caminho correto, seguir com Noemi e com Deus, ou cuidar dos nossos próprios interesses, à custa de princípios e valores, e Deus que se lixe. Afinal, se Deus quer a minha lealdade, que pelo menos garanta a minha sobrevivência. Não é esse o pensamento comum? Nós não somos donos do mundo, mas somos filhos do dono. Não é esse o pensamento comum, inclusive no meio cristão? Seremos Ruth ou seremos órfãs? Estamos vivendo tempos muito difíceis, passando por dificuldades a cada dia piores, impiedade, corrupção institucional e moral, relativização da verdade, instabilidade política, crise econômica, desemprego, doenças, olha a pandemia aí, né? Guerras e rumores de guerra, etc., tudo confirmando o prenúncio do que Jesus predisse em Mateus 24 e 25, que antecipa a sua volta. As redes sociais nos têm falado muito em nova ordem mundial, chegada de anticristo, marca da besta e por aí fora. Por aí segue. A insegurança é grande, grave e vai aumentar. Até padres católicos têm abordado o tema da volta de Jesus, o que não era muito comum. Sim, os católicos também acreditam na volta de Jesus, está no credo. Dia desses eu assisti a um vídeo em que um rabino fala que talvez este ano de 2020 seja o último Rosh Hashanah, porque o Messias, o deles, falso, deverá voltar. Ruth é o símbolo da conversão de gentios ao Deus de Israel no Antigo Testamento, já que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Está em Deuteronômio 6, de 4 a 9, o famoso Shema. E como ficamos nós? Voltaremos a Moabe e aos velhos hábitos e falsos deuses, como órfã? Ou mostraremos lealdade verdadeira e seguiremos como Ruth, com Noemi? Dias se aproximam em que teremos de verdade de nos vermos confrontados como o povo de Deus, por Josué. Eu tomei a liberdade de copiar os versículos quase finais de Josué. Está em Josué 24. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam lá da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a escolha de Ruth. Qual será a nossa? Amém, irmãos? Pensemos no que está à nossa frente e do que está por vir. Em nome de Jesus. Amém.